Bom dia a todos, é bom encontrá-los aqui mais uma vez, que delícia ouvir as crianças, né? E eu gosto porque essas tias aí do coral, elas vão, né, as crianças vão cantando bonitinho e elas vão se comprometendo, né? Então elas falaram que gostam, né, Alan, quando o pai cuida, chega do trabalho, não é isso? Faz um carinho, mas elas disseram que elas também sabem que a disciplina faz parte também, não é isso? Porque é assim mesmo, é como Deus faz com a gente, não é? Ele cuida da gente, Ele corrige quando precisa, e é assim que nós devemos fazer com os nossos filhos, né? Mas, parabéns, tá certo? Para as crianças aí. Muito bom ouvi-las, né? É um encorajamento. Domingo passado, nós, né, pais, junto com os outros, ouvimos uma boa pregação aí, não é? Falando sobre o nosso papel. Se você não estava aqui e gostaria de ouvir, você pode depois pegar o link aí com o pessoal da igreja e ouvir a pregação do pastor Jairo Cassis, que pregou aqui, falou de maneira especial para nós, né, homens, pais. Só para você ficar sabendo, em setembro, naquela data do curso de aconselhamento, ele vai falar para as mulheres, né, e mães também. Então a gente dividiu assim, ficou meio desencontrada a música das crianças, que hoje o estudo da EBD foi sobre o inferno, e agora eu vou falar sobre as duas testemunhas, a medição do tabernáculo e a sétima trombeta, né? Falei isso para a Vanessa em casa, ela fez uma cara de desgosto para mim, Cícero. Me reprimiu já em casa, né? Puxa, mas não podia fazer uma mudança lá, né? Falei, Vanessa, não tem mudança hoje não. Vai ser Apocalipse 11 mesmo, porque os pais nós já ouvimos semana passada. Abram aí sua Bíblia, então, abram suas Bíblias em Apocalipse 11. Mas o que eu estou gostando aqui, né? Gostei muito de ouvir as crianças. Estudamos hoje, aqueles que chegaram cedo aqui estudaram, né, nas classes aí dos adultos, sobre o inferno. E agora no texto que nós vamos estudar aqui, em poucos minutos, nós vamos ter um vislumbre do céu. Um vislumbre, não detalhes ainda. João reservou isso para o final do Apocalipse, né? Na verdade o Senhor, usando ele reservou de maneira muito especial para o final do Apocalipse. Mas no capítulo 11 tem um vislumbre, né? Hoje o pessoal, a criançada ficou animada, eu fui citar as crianças, né? Vamos lá, as crianças precisam me ajudar aqui, que eu vou falar para vocês hoje também, tá certo? Eu queria muito que as crianças me entendessem aqui também. Tem uns negócios aqui que vocês vão gostar de ouvir, tem coisas que vão ficar meio assustadas, né? Aí os pais vão ensinar em casa aí, consolá-las, né? Para que elas durmam bem. Antes de lermos o texto, pode passar aí, Jéssica, nós vamos ler Apocalipse 11, né, vai falar sobre testemunho, perseguição e consolo. Só para situar vocês novamente, né, a gente teve um intervalo semana passada. Nós estamos falando agora das 7 trombetas. Então João vai apresentar as 7 trombetas, depois de falar dos 7 selos. E antes ele tinha falado das 7 igrejas. Só que como ele fez com os selos, nós temos a apresentação das 6 trombetas. Lembram disso ainda? Já esqueceram tudo? Tem que repetir tudo de novo? Não vou repetir não. Tá certo? Vamos lá. Depois você ouve a gravação aí. Ele fala das 6 trombetas e aí ele faz um intervalo. Como ele tinha feito lá com os selos também. Falou dos 6 selos, teve um intervalo, aí apresentou o 7º selo. Agora apresentou as 6 trombetas, apontando lá para o futuro, não é? Acontecimentos futuros. E aí ele faz um parênteses, um intervalo aqui, para depois apresentar a 7ª trombeta. Na última pregação aqui, 15 dias atrás, nós não tratamos os 2 capítulos juntos para não ficar muito longo. Mas o melhor seria até falar do 10 e 11 juntos logo. Tá certo? Mas nós separamos para não ficar muito corrido aqui. Então nós vamos ver hoje, né? Já falamos sobre o livrinho, lembra lá do anjo forte, né? Capítulo 10. Agora vamos falar das 2 testemunhas. Na verdade, antes das 2 testemunhas, tem a medição do templo, uma colocação rápida de 2 versículos. Depois, as 2 testemunhas. E aí, a 7ª trombeta, que é um texto lindo. Chiquinho, você vai gostar do texto. É lindo demais. Final de Apocalipse 11. É impressionante, que aí é onde eu estava falando aqui. Que eu penso que vai dar para a gente um contraste muito interessante com o ensino da EBD hoje. Não é? Que nós temos falado de 2 portas, 2 caminhos, com 2 destinos diferentes. Nós falamos do destino da perdição hoje cedo na EBD,
E agora nós vamos falar um pouquinho do caminho estreito, né? Que conduz à vida, que conduz a Deus, ao Criador. Então eu queria desafiar você a ficar atento aí por alguns minutos, na dependência do Senhor. Nós precisamos, né, que o Espírito nos ilumine. Nós vamos caminhando aí nas Escrituras e tentando entendê-la, mesmo as partes mais difíceis que vamos ler aqui, e tirar aplicações para nós. Então vamos ler aí, você pode acompanhar na projeção ou com a sua Bíblia, Apocalipse 11. Vamos começar com os primeiros 2 versículos inicialmente. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Nós temos aqui o evento da medição do templo, um texto que, com uma leitura desatenta, rápida, você não entende muita coisa aqui, não é? Então vamos fazer umas observações importantes. João, como acontece algumas vezes, ele participa da revelação que ele está recebendo, não é? Então agora ele recebe aqui um instrumento de medição, uma espécie de régua, não é? Olha, você vai medir o templo. Você lembra o que é o templo? Templo que o Senhor mandou que Salomão construísse, né? Davi queria construir, Salomão de fato que construiu. Depois ele foi destruído, foi reconstruído. Local de adoração, lá em Jerusalém. Vocês lembram disso? Esse templo já não existia mais, Danilo. Ele foi destruído no ano 70. Ele foi destruído quando Jerusalém foi invadida pelos romanos. Então o templo estava destruído. E agora nós temos Apocalipse no final do 1º século, né? João escrevendo, ano 94, 95, final do 1º século. Já quase 30 anos depois da destruição do templo. Por que agora João recebe a ordem de medir o templo? Então, naturalmente, nós entendemos que ele não foi lá para Jerusalém medir o templo, porque o templo já não estava mais lá. Só tinha os destroços, né? O local estava lá, mas o templo não existia mais. Nós entendemos, naturalmente, que isso aqui é como o Apocalipse, não é? Ele está apontando para uma realidade espiritual. Agora, por que a imagem do templo volta aqui? Já que ele está destruído, e a nossa tendência era de pensar que ele já é passado e Deus não vai falar mais nele. Nós entendemos, com alguns textos do Antigo Testamento, o texto de Ezequiel, capítulos 40 a 42, por exemplo, não é? Que com a mentalidade do Antigo Testamento aqui em vista, esse medir não é para simplesmente saber o tamanho. A ideia desse medir é uma ideia de cuidado, de guardar. Então, por que o Senhor manda que João meça o templo, veja o versículo 1, o altar, e conte os adoradores que ali estão? Ele está dizendo o seguinte: a esses eu vou guardar. Esse é o símbolo aí desse medir. E aí você vai dizer, mas puxa, mas isso foi tirado da onde? Você pode ler Zacarias 2, de 1 a 5, por exemplo. Está lá a medição apontando claramente para essa ação de proteção do Senhor. Alguns textos também apontam essa medição como uma preparação para a destruição. Isso acontece também. Aqui nós entendemos que o sentido é de guardar. Então ele vai guardar aqueles que estão nessa parte do templo. Uma parte que era separada somente para os judeus. Por que nós sabemos disso? Por causa do versículo 2. Olha aí. Exclua, porém, o pátio exterior. Então o templo, no templo havia um pátio para os gentios. Então, olha só, quem são os gentios, né? Somos nós, aqueles que não são judeus. Gentio é todo aquele que não é judeu. O gentio podia entrar no pátio reservado para os gentios. Era um pátio externo. O que João mede é a parte dos judeus, onde só o judeu podia entrar. A parte dos gentios é excluída. O que nós entendemos aqui? Que essa ação é uma ação de condenação, uma ação de permissão do Senhor. Olha, os gentios, e aqui
não os gentios de maneira geral, ele está falando dos ímpios, não é? Eles terão acesso por um tempo determinado. Olha aí os números sempre importantes no Apocalipse. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Você vai ver no texto, 42 meses, 3 anos e meio. O que são 42 anos, 42 meses? Como que dá a conta lá? 3 anos e meio. Ou então, 1.260 dias. 3 maneiras de você se referir à mesma coisa, não é? Só ir fazendo a conta aí. Tá certo? 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias. Você vai ter no texto também, falando de 3 dias e meio, que é a metade de 7. Não é isso? 3 dias e meio, metade de 7. 7 é um número importante no Apocalipse? Muito importante, muito importante. Então aqui você vai ter várias formas, apontando para o 7, né? Apontando para um texto que o pastor Ritter deveria pregar de novo para a gente aqui, lá de Daniel, a 70ª semana de Daniel, e aí uma hora o pastor Fernando dá uma boa aula para a gente sobre isso aqui também, não é? Que naturalmente, muitos entendem que isso aqui, quando fala desse tempo aqui, está ligado ao que Daniel profetizou lá atrás, que ele fala de 69 semanas, mas falta a última semana, falta a 70ª semana, a semana de número 70. O que muitos entendem? Que ela vai se cumprir aqui, em partes. Então você tem uma parte, né? 3 anos e meio, e depois você vai ter a outra parte. E aí você tem uma série de ensinos e também divergências aqui, né? Em relação à tribulação, nós não vamos entrar nisso, porque isso vai acabar causando mais dúvida aqui do que esclarecimento, né? O que eu penso que está claro aqui no texto para nós, não é? Lições que nós podemos tirar aqui. Grande discussão nesse texto. Alguns vão dizer o seguinte, não é? Pessoas muito boas, não é? Crentes bem estudiosos, vão dizer o seguinte: esse texto está apontando para o tempo em que o Senhor vai resgatar os judeus. Você já deve ter ouvido isso, não é? Então, esse aqui é Por que aparece o templo aqui? Então, alguns vão dizer, olha só, o templo aparece aqui apontando para os judeus, para a conversão dos judeus, que estarão naquela parte lá onde foi preservada, versículo 1. Mas eles serão perseguidos pelos gentios ímpios, versículo 2. Por isso eles terão acesso à cidade santa, terão acesso a Jerusalém. Haverá um combate, mas eles serão preservados. Eles sofrerão, mas serão preservados. Eles se converterão. E aí tem a ver com o evento seguinte das 2 testemunhas. Porque o Senhor vai mandar, além do testemunho da igreja, o testemunho de 2 personagens que lembram a história de Israel, Moisés e Elias, mas agora 2 pessoas que irão aparecer e irão pregar para eles. Outros vão dizer o seguinte: não, isso ali é uma maneira simbólica de se referir à igreja. O Senhor está falando apenas da igreja ali. E talvez essa seja a maior discussão nesse texto aqui. O que nós vemos de claro, mais uma vez, o Senhor preservando os seus num contexto de dificuldade. Sobre a questão dos judeus, nós vamos discutir mais à frente, não hoje, mas nós vamos tratar mais sobre essa questão. Quero depois lidar um pouco mais com os irmãos, mas eu penso que essa não é uma ideia da conversão dos judeus aqui, não é uma ideia, falar assim, isso é uma ideia louca. Olha só, parece que não. Pelo que nós temos na carta aos Romanos, 3 capítulos tratando sobre isso. Pelas promessas que você encontra em Ezequiel, por exemplo. Você tem textos do Antigo Testamento que falam bastante sobre isso. Alguns vão dizer, não, é só de maneira figurada, a igreja é o Israel de Deus. Mas essa é uma boa discussão aqui. O que eu queria deixar para nós é que os adoradores, eles serão perseguidos pelos ímpios. Veja bem, os adoradores, eles são medidos e contados. Eles serão guardados pelo Senhor. Mas esse guardar aqui não quer dizer que eles não sofrerão nada, porque tem a segunda parte. O Senhor vai dar por um tempo limitado, não é? Fala ali dos 42 meses. Ele vai dar acesso dos gentios, eles então terão algum alcance desses adoradores do Senhor. Mas há uma ênfase aqui de que o Senhor vai preservá-los, embora eles também vão sofrer. Essa mesma mensagem, ela vai ser ampliada no acontecimento seguinte.
olha agora o acontecimento, aí, o aparecimento das duas testemunhas. Você já ouviu falar sobre elas? No Apocalipse estão aqui. Vamos ler aí, a partir do versículo 3. Darei poder, veja que o texto ele continua, é numa sequência, não é? Eles estão, os dois eventos aqui estão interligados, claramente interligados. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estão percebendo o número? 42 meses, versículo 2. Agora uma outra forma aqui. É o mesmo tempo, só que ele fala de 1260 dias. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca delas sai fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Você lembra de algum acontecimento no Antigo Testamento? Assim? Você lembra? Lembra de Elias, não é? E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Você lembra de alguém no Antigo Testamento? Moisés, né? Você lembra de Elias e de Moisés? Muito rápido aqui a gente lembra, não é? Só que essa é a primeira parte. Então eles terão sucesso na sua missão. Eles vêm para serem testemunhas do Senhor e eles terão sucesso. Eles terão poder para operar milagres. Mas olha o versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Então, pela primeira vez no Apocalipse, aparece essa figura, né, que causa tanto espanto, é a besta. E ela vai atacar essas duas testemunhas. E irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, mais uma vez, não é? Terceira forma aqui, 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam a terra, os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Para vocês entenderem mais esse texto aí. Você tem uma divisão de tempo aí. Então as duas testemunhas vêm e elas recebem autoridade para pregar. Versículos de 3 a 6. Elas recebem poder. E aí você lembra de Moisés e Elias, executando milagres, não é? Fazendo coisas grandiosas. E eles vão fazer isso durante um tempo específico. Veja que a questão do tempo é importante aqui, né? Sempre aparecendo. Lembrando lá Daniel, né? Lembrando a profecia de Daniel. Faz com que a gente lembre rapidamente. Se você tem o texto de lá em mente, você vai lembrar de Daniel obrigatoriamente. Então eles profetizam durante 1260 dias, que são os 3 anos e meio. Aqueles 3 anos e meio lá dos gentios, pisando, do versículo 2, né? Pisando a cidade santa. Agora eles profetizam. O versículo 4 fala de 2 oliveiras e 2 candelabros. Lembrando qual texto? Zacarias 4. Lá fala de Zorobabel e Josué, o rei e o sacerdote. Eles têm autoridade, versículo 5, já falamos. A mensagem deles, a palavra deles vai devorar os seus inimigos.
Talvez a gente lembre aqui de Jeremias 5,14, vou ler para vocês. Por isso o Senhor me disse o seguinte: já que esse povo zomba dos meus profetas, eu vou transformar em fogo as palavras que falei através de você. Vou fazer desse povo um monte de lenha, e eles serão destruídos quando as profecias forem cumpridas. Talvez aqui uma maneira figurada de se referir ao fogo saindo da boca deles, que são palavras de juízo. Palavras que vão levá-los à perdição. Palavras de condenação. Eles trarão uma proclamação de condenação aos moradores da terra. Eles têm poder para fechar o céu, já nos referimos aqui à lembrança de Elias e Moisés. E a grande pergunta, que se eu deixasse você fazer ela agora, você ia fazer, é quem são as duas testemunhas? Não é isso? Pastor, dá logo o nome delas aí, o CPF, o RG e a fotografia, não é? Que agora tem que ter fotografia. O que nós entendemos aqui? Como acontece no Apocalipse várias vezes. Nós temos um sentido simbólico, apontando para o testemunho da igreja. O que a igreja faz hoje? Ela testemunha. Ela fala sobre a realidade do inferno. Ela traz uma mensagem que incomoda. As pessoas não gostam muito da mensagem que a igreja traz. Não é muito confortável, não é? Hoje, quinta-feira, a irmã Leonor me ligou e falou: pastor, que lição é essa, pastor? Pastor, olha só, ou o pessoal toma um jeito, ou a gente toma um jeito, ou então sai logo da igreja, né? Uma mensagem difícil. A mensagem não é uma mensagem branda, não é a mensagem do Evangelho. Mas também nós temos um sentido real aqui, então o simbólico e o real misturado. Nós entendemos que sim, vão haver duas testemunhas que aparecerão nesse tempo da tribulação, e eles irão profetizar, irão fazer milagres, irão atuar com poder vindo do Senhor. É Moisés e Elias ressuscitados, já que eles apareceram na transfiguração, lembrou deles na transfiguração? Né? Eles apareceram conversando com Jesus. Será que são eles dois que vão ressuscitar? Parece que não. Nós temos João Batista, por exemplo, que apontou para Elias. Foi um representante de Elias, não era. Jesus falou que Elias esteve ali. Mas não é que Elias ressuscitou e pregou para os israelitas. Não foi assim. Foi João Batista, apontando para o ministério dele, se vestia como ele, não é? Com uma mensagem de arrependimento. Parece que é esse o sentido aqui, não é? Então o Senhor vai levantar duas testemunhas e elas vão cumprir a sua missão com a autoridade vinda da parte dele. E ele também faz isso com a igreja. Ele deu uma missão para a igreja e ele capacita a igreja a desempenhar a missão. Mas o texto continua. Não é sem dificuldade. Não é sem perseguição. E a cena, você vai lendo sobre as duas testemunhas, nós fizemos isso agora, e eles têm autoridade, mas de repente surge a besta. Nós vamos falar mais sobre ela na sequência do texto, não hoje, tá certo? Vamos ter mais descrições sobre ela. Mas essa figura aqui, terrível, apontando para o diabo, para o anticristo, para alguém que resiste a Deus, que é contra Deus, que não tem prazer no Senhor, que não tem prazer no ensino do Senhor, que é contra a igreja do Senhor e naturalmente é contra as testemunhas. Ela vem do abismo, ela ataca as testemunhas e, para nossa surpresa, o que ela faz? Ela os vence e mata. E como se não bastasse ela ter vitória sobre as duas testemunhas, que tinham poder para operar milagres, mas agora eles já cumpriram a sua missão. Veja bem, a besta não faz na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Olha o versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, quando eles tiverem cumprido a sua missão, isso aponta para a soberania de Deus, para o controle de Deus. No versículo 3, da mesma forma, darei poder às minhas testemunhas. Quem que deu autoridade para elas? O Senhor, exercendo a sua soberania, o seu controle. E isso tudo vai consolando os primeiros leitores, que estão debaixo de um império que os oprime, lembram disso? Isso vai os consolando, isso vai os lembrando de que de fato eles não estão debaixo do domínio, o domínio final não é romano, o domínio final é do Senhor. Mas o fato é que a besta os vence e os mata, e além disso, faz algo que no mundo antigo era extremamente ofensivo, que é
impedir o sepultamento de uma pessoa. Era algo extremamente ofensivo. E é o que eles fazem, por quanto tempo? Por 3 dias e meio. E talvez fazendo agora um contraste aqui, não é? O tempo de a pregação das 2 testemunhas é de 1.260 dias. 3 anos e meio. Agora, o tempo de exposição dos seus cadáveres, daquela vergonha, daquela humilhação, daquela zombaria, é por 3 dias e meio. Vai acontecer a zombaria, vai acontecer a humilhação, vai acontecer aquele tripúdio do mal ali sobre as testemunhas, mas também é por um tempo limitado. E entendemos aqui que é um tempo bem inferior ao tempo de testemunho deles, ao tempo de vitória deles, que vem da parte de Deus. E aí o texto aqui ele é impressionante, né? Pela sua maldade, pela dureza do coração. Vocês perceberam aí? Os cadáveres ficam expostos na rua principal da grande cidade. Nós entendemos aqui que é uma maneira figurada para se referir a Jerusalém. Por que entendemos isso? Olha aí o versículo 8. Ele fala, olha, é chamada figuradamente Sodoma e Egito. Sodoma dispensa explicação. É um símbolo na Bíblia de uma cidade má, perversa, contra Deus, apática ao Senhor, contrária ao Senhor, e por isso foi destruída pelo Senhor. Egito é o local de opressão contra o povo de Deus. Qualquer crente que já estudou um pouquinho o Antigo Testamento, ele vai lembrar disso. Então, figuradamente, essa cidade é chamada de Sodoma e Egito. Onde também foi crucificado o seu Senhor. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Então aqui o lado negativo de Jerusalém está sendo destacado. Porque Jerusalém nesse tempo não está sendo um tempo de adoração ao Senhor. Não, ela já deixou de ser há muito tempo uma cidade de adoração ao Senhor. Uma referência do local de adoração. Muito pelo contrário. A besta está exercendo domínio ali, controle ali, e agora zombando das testemunhas do Senhor. E as pessoas se alegram. Olha o versículo 9, que tristeza no versículo 9. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Então, seguindo a besta, pessoas do mundo inteiro vão zombar das testemunhas de Deus. Vocês estão entendendo aqui a figura? Eles vão zombar, eles vão ver os cadáveres zombar. E vão impedir o sepultamento. Eles querem essa zombaria, eles querem participar da zombaria. Demonstrando a dureza do coração, demonstrando a indiferença no coração. As testemunhas fizeram milagres, operaram sinais, pregaram, a igreja está pregando. E eles estão ali endurecidos, zombadores. Acontece um Natal aqui ao contrário. Olha o versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão e darão presentes uns aos outros. Não porque Jesus nasceu, mas porque as testemunhas estão mortas, expostas. Eles estão zombando, eles estão se confraternizando em zombaria, zombando do Senhor, do Criador. E daqueles que vieram exercer uma missão em nome dele. Estão percebendo a gravidade do que está acontecendo aqui? O Senhor está revelando corações duros no fim dos tempos. Queridos, as coisas não vão melhorar. A nossa expectativa não é de um mundo melhor. A nossa expectativa é de um mundo cada vez pior. Cada vez mais contrário a Deus, cada vez mais resistente a Deus, cada vez mais indiferente a Deus. É isso que o Apocalipse está apresentando para nós. Da perspectiva dos ímpios, o testemunho cristão é um tormento. Olha aí o versículo 10. Pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. E quando ele fala desses habitantes da terra aqui, ele não está falando de todas as pessoas. Ele está falando daqueles que estão contrários a Deus, daqueles que não têm a Cristo, que estão resistindo ao testemunho, daqueles que não se converteram. Mas a cena tem mais uma virada. Mas depois dos 3 dias e meio, entra neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficam em pé. Os cadáveres estavam ali, impedidos de serem sepultados. E agora eles ressuscitam.
Mais uma vez a ação de Deus. Um sopro de vida da parte de Deus. O Senhor está conduzindo toda a história. Os ímpios pensaram que tinham ganhado. A besta estava ali comemorando a vitória. Mas ela não, de fato não tinha ganho. Agora eles ressuscitam. Um grande terror então toma conta daqueles que os viram. A festa, aquela zombaria, ela é transformada. Agora ela se transforma em terror. Eles não se alegram mais. Agora eles estão apavorados. E aí uma voz do céu, audível, e todos ouvem: subam para cá. Quem está sendo chamado? As duas testemunhas. E agora eles sobem para os céus numa nuvem, enquanto os inimigos estão olhando. Os inimigos não vão. Eles estão na terra. Eles estavam zombando, eles estavam escarnecendo. Agora eles estão estatalados ali. Porque as duas testemunhas ressuscitam e elas são chamadas por uma voz forte do céu e eles sobem. Uma cena impressionante, não? Impressionante. E aí tem um grande terremoto, 1/10 da cidade ruiu e 7.000 pessoas morrem, mais uma vez o número 7 aí, não é? Um juízo completo para aquele momento, não da cidade inteira, a 10ª parte da cidade. Porque aqui ainda não é o fim, esse evento faz parte do fim, mas esse não é o último evento do fim. E o Senhor traz um julgamento sobre eles ali. O terremoto na Escritura é sempre ligado a julgamento, a juízo. E 7.000 pessoas morrem naquele terremoto e eles ficam aterrorizados e dão glória a Deus. Não sabemos se para a salvação ou simplesmente pelo medo causado por aquela situação, não é? Mas o fato é que muda a postura. Pelo menos naquele momento, a postura deles muda. Porque algo grandioso acontece. Algo espetacular acontece. Queridos, nós temos algumas aplicações aqui, não é? O Senhor, Ele vinga parcialmente as suas testemunhas. A vitória da besta sobre eles não significou o abandono de Deus. Não significou. Nem a ausência do seu cuidado, mas sim o cumprimento do seu propósito. Deus tem um plano, e no plano dele fazia parte o sofrimento das suas duas testemunhas. Eles iriam cumprir a sua missão, e como parte da sua missão, eles iriam sofrer. Você lembra de João Batista? João Batista serviu a Jesus por meio da sua morte. Jesus mesmo fala sobre isso, apontando para ele. Falando de João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus por meio do seu testemunho e por meio da sua morte. As duas testemunhas fazem o mesmo. O que o crente faz hoje no século 21? A mesma coisa. Ele tem uma missão, ele tem um testemunho a cumprir, mas faz parte do testemunho cristão o sofrimento por amor e por obediência a Cristo. O sofrimento do crente por amor a Cristo não significa o abandono de Cristo. Não significa um cochilo da parte de Deus, uma distração da parte de Deus. Não significa uma vitória definitiva do mal sobre a igreja. Não significa. Imagine crentes que estão debaixo de um governo tirânico, recebendo essa verdade. É uma verdade que consola, que encoraja, que desafia. O Senhor está dizendo para a sua igreja: avance. Na autoridade que eu dei a vocês, avancem. Palavras de Jesus: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vocês não estarão abandonados. Avancem. Promessa dele: as portas do inferno não resistirão. Elas cederão diante do avanço da igreja, diante do avanço do seu reino. Você pode lembrar de Moisés diante do mar, com os israelitas, e Deus diz: diga ao povo que marche. Há perseguição, o exército está atrás, mas avancem, porque eu estou com vocês. Não para os livrar de todo o sofrimento,
mas eu os preservarei em meio ao sofrimento. Não esqueça, no Apocalipse, a morte por amor a Cristo não é derrota. A morte por amor a Cristo é uma porta de acesso à plenitude da salvação. O crente que morre por amor a Cristo no Apocalipse é aquele que vai ser consolado pelo próprio Cristo. É aquele que cumpriu fielmente a sua missão. É essa verdade que se repete várias vezes nos eventos narrados. Deus permite então a perseguição limitada. Deus ressuscitará os seus e dará vida eterna. A ressurreição das duas testemunhas é uma demonstração, é um sinal do que o Senhor vai fazer com todos os salvos no futuro. Ele vai ressuscitá-los, o apóstolo Paulo fala sobre isso, de maneira muito bela. Ele vai dar para eles corpos glorificados. Você é um crente em Jesus Cristo? Um dia você vai receber um corpo glorificado. Ah, pastor, mas eu estou muito preocupado com a minha morte. Ah, querido, olha só. De fato, nós não fomos feitos para morrer. Não é uma ideia que nos agrada. Mas na hora que morrermos, o corpo vai ficar aí para os vermes, não é? Mas um dia, mediante a ordem do Senhor, mediante o toque da última trombeta, todos os salvos ressuscitarão. E aquele local de tristeza que são os cemitérios, aquele local onde nós choramos os queridos, se transformará em local de júbilo. Nós temos alguns sinais nas Escrituras dessa verdade. Nós temos ressurreição na ocasião da morte de Jesus. Nós temos o próprio Jesus ressuscitando. Nós temos no Antigo Testamento ressurreições, todas elas apontando para aquele dia em que todos os salvos ressuscitarão. A morte e a ressurreição das testemunhas formam um paralelo com Cristo. Você lembrou de Cristo? Ele testemunhou, ele cumpriu o seu ministério e aí ele foi morto por homens maus. Mas ele ficou no túmulo? Não ficou. O Senhor o ressuscitou. Nós temos um paralelo aqui para a missão da igreja, para a missão do crente. Vitória por meio do sofrimento. Todo crente deveria considerar sofrer por Cristo um privilégio e a comunhão mais profunda possível com Ele. Então toda perseguição por causa de Cristo é uma vitória para o crente, é motivo de alegria e não de fuga e não de reclamação. O povo de Deus é indestrutível, jamais poderão ser vencidos. E você é parte desse povo. Você que creu em Jesus é parte desse povo. Que verdade maravilhosa, que verdade bendita. As duas testemunhas apontam para essa verdade. Não vamos ler agora a 7ª trombeta. Para a gente não fazer isso correndo, não. A hora já está avançada. Vamos voltar nela semana que vem. Mas eu quero até encorajar você a ler depois em casa sobre a 7ª trombeta. É o terceiro ai. Lembra que o anjo tinha anunciado isso? Não é? Então você teve 4 trombetas e ele falou, agora faltam 3 ais. 2 já se passaram. O terceiro ai é a 7ª trombeta. Mas a 7ª trombeta traz uma surpresa muito boa para esse texto tão pesado, não é? Com uma história tão contundente. Nós vamos deixar a 7ª trombeta para outra ocasião, mas nós vamos voltar nela. Vamos voltar nela. Vamos orar. Se você quiser, pode se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor.